Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2025. E antes de começar a falar, eu quero ler com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 6, que diz assim: Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. E o que eu acho mais interessante dentro desse versículo é que ali, para mim, Jesus ele já estabelece um tempo de devocional. Ali Jesus ele já mostra para os discípulos e também para a gente, né, registrado na palavra, o quanto isso é importante na vida de um cristão, sabe? O quanto a gente precisa fazer isso. E quando eu leio ele dando essa instrução para os discípulos, a primeira coisa que eu quero dizer é que o devocional ele é secreto. E por isso que eu disse que não existe uma regra para fazer devocional. Porque o devocional ele vai ser de acordo com o que você se sente bem, de acordo com o que é a sua intimidade com Deus, de acordo com aquilo que você consegue fazer. Então, tipo assim, tem gente que vai fazer um devocional que ele vai precisar escrever, que ele vai precisar marcar, que ele vai precisar ter várias canetas, porque ele é extremamente visual, então aquilo vai ajudar ele. Mas tem pessoa que ela lendo a Bíblia ali, ela gastando tempo lendo a palavra de Deus, ela gastando tempo orando, ela gastando esse tempo entoando louvores ao Senhor, aquilo também já foi um momento de devocional dela, sabe? Então eu não posso pôr uma regra e falar assim, o devocional é assim. Não, eu acho importante anotar, primeiro porque eu guardo melhor as coisas, mas eu acho que a gente memoriza melhor algumas coisas quando a gente anota. Mas isso não é uma regra, né? Tipo assim, se você leu a Bíblia, mas você não anotou, mesmo que você tenha gastado tempo com Deus, você não anotou, você não tá fazendo devocional. Não é isso. Até porque o devocional, o termo dele vem de devoção, ou seja, o devocional nada mais é que tirar um tempo para você falar com o Senhor, tirar um tempo para gastar na presença de Deus, tirar um tempo para criar um relacionamento e uma intimidade com o Espírito Santo. Isso é o devocional. Então, o que você precisa ter dentro do seu devocional? Oração e leitura da palavra. E isso é o feijão com arroz do crente, né? Tipo, para mim, todo crente precisa fazer isso. Não é uma coisa tipo assim, eu vou fazer devocional hoje porque eu tô com tempo. Não, cara, tipo, da mesma forma que a gente precisa comer e beber água para manter o nosso corpo bem, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar para manter o nosso espírito bem, sabe? Quando a Bíblia fala, né, o apóstolo Paulo vai falar da luta da carne contra o espírito, é exatamente isso. Tipo, a gente alimenta a nossa carne porque senão a gente vai passar mal, senão o nosso corpo não vai dar conta. Da mesma forma, a gente precisa alimentar o nosso espírito, senão a gente não vai dar conta espiritualmente das coisas que acontecem. Então, assim, não é só o meu pastor, não é só o meu líder, não é só quem está à frente de alguma coisa na igreja que precisa de um tempo devocional. Mas se você é cristão, você acredita em Deus, você sabe todas as coisas que Deus pode fazer, você frequenta uma igreja, você é membro de uma casa, cara, você precisa fazer devocional. O devocional, ele não é uma opção para você, mas ele é uma coisa que vai fazer você sobreviver na sua jornada cristã, sabe? E aí, às vezes, é quando a gente para com aquele sentimento de tipo assim, porque o meu pastor tem que orar por mim, porque o meu líder tem que orar por mim. E, cara, eles orarem por você não é errado, mas você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ler a palavra. Então, principalmente porque aqui no versículo 6, né, do Evangelho de Mateus, quando eu li com vocês, Jesus fala assim, e quando orarem, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai no secreto. Ou seja, e quando orarem, não é se você puder orar, ou se você escolher orar naquele dia, não, é quando você orar. Ou seja, isso quer dizer que a oração ela precisa ser algo real, precisa ser algo constante e precisa fazer parte da sua rotina diária, sabe? E também tira esse pensamento de tipo assim, domingo fui na igreja, não preciso fazer devocional porque eu fui no culto. Não, o culto não substitui devocional da mesma forma que o devocional não substitui o culto. Você precisa das duas coisas, porque no culto
você também é alimentado através de uma autoridade, através de uma unção que Deus estabeleceu na casa, na igreja que você frequenta. Agora, o devocional é a sua intimidade, sabe? Tipo, vamos supor, na minha igreja, por exemplo, a gente tem culto 2 vezes por semana, no domingo e na quarta. Então, se eu tiro o devocional da minha vida e eu foco só nos 2 dias de culto que eu tenho, cara, é a mesma coisa que eu comer durante a semana só 2 vezes. Eu vou comer só no domingo e eu vou comer só na quarta. Eu vou beber água só no domingo e eu vou beber água só na quarta. O meu corpo não vai aguentar. Da mesma forma é o nosso espírito. Você não pode alimentar o seu espírito 2 vezes por semana. Da mesma forma que você não pode lhe tirar 15, 30, 1 hora de devocional e achar que isso substitui a sua comunhão com seus irmãos. Não, porque congregar é bíblico. É bíblico. Então isso não substitui. Isso não substitui. Da mesma forma que não substitui o seu devocional, que é a sua intimidade com Deus, sabe? Muitas das vezes a gente quer ouvir o Espírito Santo de uma forma extraordinária. A gente quer saber o que o Espírito Santo quer da gente. A gente quer ouvir comandos dele, obedecer à voz do Espírito. Mas como que você obedece à voz de alguém que você não conhece? Sabe, a gente precisa dessa intimidade com o Espírito Santo. A gente precisa conhecer o Espírito Santo. Pra, a partir daí, o Espírito Santo começar a direcionar a gente, sabe? Então, assim, às vezes a gente reclama que a gente não ouve a voz de Deus, mas, tipo assim, cara, a maior revelação escrita da história tá aqui, na Bíblia, sabe? Tipo assim, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz do Espírito Santo. Então, assim, Deus, ele não precisa de uma forma extraordinária pra te trazer uma revelação da parte dele. Mas a palavra é a maior revelação que a gente tem, sabe? Então, assim, cara, você não tá escutando a voz de Deus? Abre a Bíblia e peça ao Espírito Santo que fale com você, porque ele vai falar. Ele vai falar. E, gente, por enquanto é isso. Eu quero trazer mais vídeos de devocional, mais vídeos falando sobre esse assunto, porque eu acho muito importante. Mas, em suma, fica nisso, pelo menos nesse primeiro vídeo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha edificado a sua vida, né? E se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário aqui. E me siga nas minhas redes sociais, meu Instagram é @rebeca_rosapb. E eu acho que é a única rede social que eu tenho por enquanto. Mas é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.